Boa noite. Mais uma oficina, aula, palestra da disciplina de Jogos e Materiais Concretos para o Ensino de Matemática. Hoje, quem vai apresentar a palestrante é o professor Tarles. Obrigada, boa noite para todos os presentes. Então, boas noites, sejam todas, todos e todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem a imensa alegria de trazer a professora Bárbara Tis, né, com esse sobrenome lindo e maravilhoso, Bárbara Tis Ferreira, e ela vai apresentar para a gente, né, uma oficina sobre ferramentas digitais para o ensino de matemática. Então, a professora Bárbara, ela é mestre em ensino de ciência e matemática pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui especialização em ensino de matemática pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Ela tem graduação em ciências econômicas pela UFRJ, e ela tem licenciatura plena em matemática pelo Programa Especial de Formação de Docente da Universidade Cândido Mendes. Atualmente, ela é professora efetiva de matemática, né, da rede estadual da Paraíba e do município de Cabedelo. Na verdade, a gente está trocando. Atualmente, ela é professora da Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Maricá, né? Deixa eu ver o que é mais aqui. Ela tem experiência na área de educação matemática, com ênfase em metodologias ativas e pesquisa realizada sobre teoria da objetivação. Então, professora Bárbara, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo carinho de você estar aqui com a gente, ter aceitado, né, oferecer essa oficina que é tão importante para os nossos estudantes que, né, são do curso de pedagogia, mas estão tendo contato com esses materiais para matemática, que a gente entende que essa articulação, né, entre um especialista em matemática e um generalista que vai dar aula de matemática seja muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora, pela sua participação, tá? Bom, boa noite. Eu falei que o meu Lattes não estava atualizado. Já fui professora, me chamo Bárbara, já fui professora da rede de Guapimirim, de Tanguá, Cachoeira de Macacu. Estava na Paraíba como professora da rede estadual e do município de Cabedelo. E esse ano eu voltei para o Rio de Janeiro porque eu fui convocada no concurso de Maricá, da prefeitura de Maricá, né? E atualmente eu também sou cursanda de pedagogia, porque nesse momento, né, pós-pandemia, eu tive turmas de sexto, sétimos anos com questões de alfabetização muito latentes, e como professora de matemática eu não fazia a menor ideia de como alfabetizar aqueles alunos, e aí foi surgindo essa inquietação em mim, e aí abri um programa para cursar pedagogia para os professores da rede estadual, pela UEPB, né? Abri um curso de pedagogia para quem estava em sala de aula, mas não tinha formação de várias áreas, né? E aí eu tinha lá o curso de pedagogia para fazer, eu aproveitei e comecei, estou no 5º período agora, e acho que de currículo está ótimo, né? Vamos... Pessoalmente, além de ser professora e tudo mais, também sou filha da Andréia, por isso o mesmo nome, e estou muito feliz com o convite. Faz tempo que eu estou um pouco afastada do meio acadêmico, assim, de pós-graduação, extensão, né? Só com essa coisa do curso de pedagogia e com o trabalho, que já é muita coisa. Então, estou muito feliz com o convite, de poder compartilhar um pouco aí do que eu tenho vivido nos últimos 8, 9 anos em sala de aula de escolas públicas. Eu fiz uma apresentação, mas ela é bem... Na verdade, eu vou mostrar mais as ferramentas do que a apresentação em si, mas é bom porque depois vocês podem divulgar, né, com os alunos de vocês, e aí tem todos os links, os QR Codes, tudo direitinho, caso alguém queira usar alguma dessas ferramentas no futuro, e eu espero que sim. Tá aparecendo, tá tudo certinho, certo? Com certeza, porque tem 90 alunos nessa disciplina e só 30 estão aqui presencialmente de modo síncrono, porque essa disciplina ela pode ser cursada de modo assíncrono para quem tem outros compromissos essa hora. Então, a gente deixa todas as aulas gravadas para as pessoas poderem, os nossos inscritos poderem assistir, e até o público externo também.
Tá ótimo. Eu queria só falar uma coisa. Você prefere, Bárbara, ser interrompida quando alguém tiver alguma dúvida? Ou você prefere que as pessoas deixem as perguntas para o final? Não, eu acho que como eu vou mostrar algumas ferramentas diferentes, se a pessoa tiver uma dúvida sobre aquela ferramenta, é bom falar na hora, porque depois pode ser que a gente perca o fio da meada. Não me incomoda, não. Então, pessoal, quem quiser tirar dúvida, fazer uma pergunta para a Bárbara, é só levantar a mãozinha, tá? E, Bárbara, às vezes, para a gente conseguir interagir com a turma daqui do Meet, se você quiser fazer alguma pergunta, vocês têm alguma dificuldade ou uma facilidade ou concordam com o que eu falei, aí a gente pede para a pessoa apertar essa mãozinha, tá? Vamos ver se o pessoal está prestando atenção. Quem entendeu, aperta a mãozinha para cima do curtir. Ó, aí tem um monte de gente que curte a aula, todo mundo que está assistindo, prestando... Ó, mandaram agora uma explosão de mão, que é muito bom isso, adoro. E já tem gente de mão levantada. A Cleide e a Julie. Tá? Então, vamos lá. Não, eu apertei a mãozinha errada. Ai. Então, ó, vou fechar meu microfone e é isso. Tá. Rapidinho, às vezes mandam corações também. Então, quando vocês gostarem do que a Bárbara falou, vocês, por favor, mandem corações. Para a gente não ficar com aquela sensação de que está falando para André e Tarly só. Vocês estão falando para uma turma de 30 alunos. Obrigada. Bom, gente, vamos lá, né? Coração. Comecei a dar aula... corações. Isalice e Jéssica mandaram corações. Quando eu comecei a dar aula, eu sempre fui fazendo formações de projetos de extensão no CAP da FRJ, na Unirio mesmo. E aí, nos encontros, né, do Enem, do encontro de matemática, e ali eu tinha contato com diversas metodologias, e uma coisa que sempre me deixou um pouco indignada é que tinha muitas coisas sobre as tecnologias digitais, ferramentas digitais no ensino de matemática, e eu não tinha nada disso nas escolas que eu trabalhava. Tinha escola que eu mal podia contar com um quadro e uma caneta, né? A caneta que a gente compra e leva, porque não tem tinta na escola. Então, eu lembro que toda vez que eu ia para um mini curso, para alguma coisa, tinha essa expectativa, né, de vários programas e várias coisas lindas, e que eu ia chegar na escola e ia ter um laboratório maravilhoso para trabalhar. E aí, a realidade que eu tive contato, né, nos primeiros anos foi uma realidade assim, um quartinho com um monte de computador amarelo de um pregão de 2007, jogado lá, as traças, né? Escolas que não tinham acesso à internet, não tinha sinal de internet, que eu trabalhei muito na zona rural, ou então tinha um Wi-Fi que não pegava em todas as salas, ou só tinha um data show para todo mundo, então a gente ficava ali se disputando o data show e tudo mais. E aí, até na especialização da UF, né, eu fiz o meu trabalho sobre uma metodologia chamada rotação por estações. E aí, os autores principais dessa ferramenta, eles diziam que tinha que ter pelo menos uma estação com tecnologias digitais. E eu falava, gente, mas na minha escola não dá para fazer nenhuma estação, não tem nenhum computador. Como é que vai ser? Eu vou fazer 100, vai ser tecnologias analógicas, mas vai ter rotação por estações, vão ter metodologias ativas para além do mundo, das nossas expectativas do que deveria ser as escolas hoje em dia, em plano 2025. E aí, há 3 anos atrás, a minha escola lá na Paraíba entrou em reforma, porque estava chovendo dentro dela, né, já. E a gente foi recebido por uma outra escola, do estado também, que tinha um laboratório de informática. 15 computadores, com cadeiras, com um professor, monitor lá, com uma tela para o professor controlar o que cada aluno estava vendo. E aí eu olhei para aquele recurso todo e falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer com esses computadores, porque eu passei tanto tempo preocupada, né, no que estava faltando, que agora que tem, eu não sei o que fazer. E aí eu comecei a estudar, ler, fuçar na internet, em sites americanos, e fui descobrindo, né, uma série de
de sites e ambientes digitais que podem contribuir, enriquecer o processo de aprendizagem na matemática. Então, o meu objetivo aqui hoje é apresentar alguns desses ambientes para vocês, né? Para que, caso vocês já tenham acesso a esses recursos na escola de vocês, vocês se inspirem a utilizá-los, porque às vezes o recurso está lá e a gente não sabe muito bem o que fazer, como começar, ou qual recurso, qual site usar, tem muita coisa hoje em dia, né? E também, caso vocês no futuro venham a ter acesso a isso, vocês também saibam por onde começar, tá? Atualmente, lá em Maricá, né, que eu estava conversando com o Thales, eu estou num ambiente, em termos de recursos estruturais, né, que eu nunca tive antes. Então, todas as salas que eu trabalho têm a famosa lousa digital, que é incrível, que é maravilhosa, que dá vontade de eu trazer para casa. Tem internet a cabo, então a gente não fica naquele drama de conectar o Wi-Fi e a sala que fica longe do roteador não pega o Wi-Fi, a sala que está perto pega. Você também pode levar as coisas no pendrive. E aí, assim, a tela realmente ampliou ainda mais as possibilidades, né, que eu já tinha com o laboratório e com o data show, o meu computador próprio, ou às vezes até a escola disponibiliza uma televisão, uma tela, enfim. Entendo entendo os professores, alunos, né, que estão aqui, que não têm acesso, trabalham num ambiente que não proporciona essas coisas, entendo a frustração, já estive nesses espaços também, mas às vezes coisas que estão, né, recursos que estão nesses sites inspiram materiais que você pode construir de outras formas, né? Com EVA, que a gente está muito acostumado a usar, o isopor. No outro dia eu construí triângulos usando um jogo americano, aquele que é de plástico, mais durinho, né? Eu cortei as tirinhas e dali eu já fui fazendo os triângulos. Então, são coisas, às vezes, que a gente vê nos meios digitais que também inspiram a gente em outros ambientes. O primeiro que eu queria mostrar para vocês é esse site chamado Classroom Screen, que seria tela de sala de aula. Vocês podem... Eu vou colocar aqui o link no chat, para quem quiser entrar e dar uma fuçada. E vou compartilhar também aqui a tela com vocês, tá? Quando vocês abrem o site, aparece assim. E aí, vocês podem até fazer o login, se quiserem, né? Mas vocês também podem usar sem precisar do login. Às vezes, né, essa questão de precisar fazer o login e tudo mais não facilita muito a utilização disso na correria da dinâmica da sala de aula. Fala, Andréia. Levantei a mão porque eu queria entrar pelo celular, mas não deu tempo. Aí eu não peguei o QR Code. É esse que está aqui em cima, pequenininho? Não. Entra pelo link do chat. Tá. Ou você quer entrar pelo QR Code? Não, eu não sei quem... Vocês estão assistindo, a maioria. Quem está assistindo pelo computador, levanta a mãozinha Levanta a mãozinha quem está assistindo pelo computador, em casa ou em algum outro lugar. Então, quem está assistindo pelo computador pode pegar o celular e apontar, e aí você continua pelo celular assistindo a palestra e usa, pelo computador assistindo a palestra e usa seu celular para acessar esses sites que a professora Bárbara está indicando. Aí eu vou fazer isso agora aqui no meu. Tá, então faz aí, quando você fizer me avisa que eu Acabei de fazer. Tá, vou lá pro site, tá, gente? Vou tirar o QR Code. Quando vocês entrarem, né, aparece o site assim, e aí você pode só apertar aqui em Get Started, começar. O celular é Try for Free. Eu sempre uso na tela, que é como se fosse aqui no computador. Mas tá certinho, tá funcionando. Tá funcionando. Apareceu certinho. Aqui, ele já deu até um quadro, né? Como se fosse um quadro de giz, de sugestão. E aí eu vou mostrar brevemente algumas funcionalidades dessa tela, que você pode trocar o fundo, né? O background. Então, tem linha,
se você quiser escrever, simular uma folha de caderno, alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui um background mais neutro para a gente poder ver as outras funcionalidades também. Nesse item aqui, Pool, você vai conseguir criar uma enquete, tá? Então, por exemplo, a enquete de hoje, o que você pensa em relação ao uso de ferramentas digitais no ensino de matemática? E aí, quem quiser votar, vai entrar nesse link joincrs.com e colocar esse código 4192510, né? Aí vocês conseguem votar a partir das carinhas. Esse recurso eu nunca usei com os meus alunos, porque justamente vai demandar cada um ter um celular, eu acho que é uma coisa, ou um computador. Então, é uma coisa que com os alunos, eu acho que não sei, nunca utilizei. Mas para você trabalhar com uma palestra, né, apresentar um trabalho, formação de professores, trabalhar com um público mais que já tem o seu próprio celular e tudo mais, eu acho que fica bem legal. Outro recurso que... tem o Alexandre, está com a mão levantada. Eu não estou vendo. Pode me avisar, tá? Fala, Alexandre. Gente, eu botei um relógio analógico aqui, lindo. Vou chegar lá. Alexandre e Tarde levantaram a mão. Podem falar. Não, então, é que assim, ó, eu não abri o link, porque aí eu não consigo ver o que você está apresentando. O link eu estou botando, depois você fuxica. Não, é porque, na verdade, assim, eu fico meio que perdido entre o link e o que você está falando. Tá, tem as carinhas ali que vai de satisfeito até o insatisfeito, né? Existe um gráfico depois que gera isso, Bárbara? Vai gerar, porque como só uma pessoa votou, a gente está com um gráfico unitário. Mas... Tá bom. Não, Tarles, abre um Google, abre uma janela no seu celular do Google, uma janela comum do Google, como se você fosse fazer uma pesquisa. Tá. Não, se você quiser responder essa pergunta... eu votei agora um amarelo, tá vendo? Tá. E aí já ficaram 2. Ele vai ficar num gráfico de setor, né, Bárbara? Isso, exatamente. E aí aqui nas configurações, né, você legal. pode mostrar os resultados, esconder o resultado, o tipo de gráfico, se você quer de barra, se você quer de pizza, né? Então, e aqui é só uma questão meio de design, né, de cores. Não muda muita coisa. Aqui você muda a quantidade de opções, né? Se você vai ter 2, 3, 4 ou 5 opções de voto. Então, assim, é um site que você pode configurar muitas coisas dependendo do seu objetivo. Mas tem mais coisa. Quando você clicar aqui no Randomize, esse aqui, ele é um recurso... Vou apagar, tá, gente, o nosso gráficozinho, porque eu vou abrir mostrando vários, senão vai acabar ficando muita coisa. Mas olha só, posso conversar uma coisa rapidinho? Tem 30 alunos assistindo. Eu acho que ia ser muito bom se eles conseguissem abrir uma janela do Google, digitar joincrs.com. A gente espera vocês fazerem isso, até porque aí a gente consegue ver quem está prestando atenção. Quando entrar nesse joincrs.com, vai ter lá um pedido, digite um número. Aí vai digitar 4192510 e vai votar. Aí a gente vai ver ali aquele gráfico com bastante respostas. Acabei de fazer isso. É tranquilo, você pode estar assistindo a palestra pelo celular. Eduardo votou. Eu vou votar agora, simplesmente entrar no Google
Google, botar o É, joincrs.com, votar e continuar assistindo a palestra, gente. Tá bom, vou votar aqui. Ó, agora tem gente votando, ó, como é que tá? Eu votei, Tarde votou, Mariana, lá, como é que tá Não, eu ainda não aumentando? votei, meu computador está travando. Bota no celular, meu amor, mais fácil. Inclusive, eu estou aproveitando para fechar as janelas do meu Google, que eu estava com 32 janelas abertas no Google. Que a gente vai usando o Google para procurar coisa e esquece de fechar as janelas. E aí fica gastando muita memória. Então, vamos lá. Quantas pessoas votaram, Bárbara? Espera aí que eu 11. vou votar. 11, gente. São 32 pessoas aqui na aula. Espera aí, ideia, que eu vou votar agora. Vamos votar, pessoal. Manda o link de novo. Tá no chat. O link para votar é vou escrever Pronto, votei. JOINCRS, não é CRS? Votei. É porque aparece aqui em cima, né? Pode pegar pelo QR Code, preferem? Aí, gente, facilitou. Ó, o QR Code. Porque assim, mesmo a gente sabendo que é proibido celular nas escolas públicas, essa proibição é muito questionável, né? E se você vai fazer uma atividade que o aluno pode levar o celular e usar o celular, principalmente alunos do 5º ano, que a maioria já tem celular, eles precisam também saber que o celular é uma ferramenta de aprendizagem e não só uma ferramenta para gravar dancinha no TikTok. Então, se o próprio professor não tem a facilidade, a flexibilidade para abrir uma janela do Google, tá assistindo uma coisa, vai fazer outra, abre a câmera, clica no QR Code, consegue votar. E como é que a gente vai, né, fazer a mediação com esse tipo de aprendizagem, esse tipo de conteúdo, se a gente mesmo fica bloqueado quando tem uma oportunidade como essa que vocês estão tendo aqui de uma oficina prática. Então, oficina, uma disciplina optativa com uma palestrante que está apresentando atividade que a gente pode interagir e fazer, é para todo mundo interagir e fazer. Pronto, ó, já melhorou. Ó, 25. Vamos. Já melhorou já. Vou passar para o próximo, porque tem muita coisa. Então, vamos Esse é só um site, gente. Esse é só um site. Então, olha só. Nesse randomizer, né, que eu já tinha clicado, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui é basicamente, você coloca uma lista e ele vai selecionar aleatoriamente um desses nomes dessa lista. Então, você pode usar isso para sortear um aluno, né? Você vai colocar aqui a lista dos seus alunos, dos nomes, e aí você sorteia alguém, mas ele também tem sugestões. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma atividade de alfabetização e quer que um determinado aluno fale sobre uma palavra que comece com uma letra ou qualquer outra atividade nesse sentido, eu cliquei aqui, né? Suggestions, Alphabets, continuar, e aí ele vai sortear uma letra para você. É basicamente um sorteio, né? De nome, de número, do que vocês quiserem. Esse é o randomizer. Esse aqui, deixa eu baixar aqui, senão ele vai ficar pitando. Vamos fazer atividade em grupo, né? E aí vem aquele barulho extremo e você tem que estar sempre pedindo para baixar o volume. Com esse recurso, no momento que o som fica muito alto, toca o sino, né? E aqui você vai controlar qual é o máximo de barulho que você está querendo admitir naquele momento. Então, por exemplo, ó, vai bater, quando eu ficar falando muito alto, gritaria, ele vai lá e toca o sininho de novo. O pessoal está sendo removido da chamada. Gente, quem está removendo quem? Tem 37 alunos, tem gente chegando. Quem está sendo removido? Bom,
A rede, pode ser a rede também, mas enfim. Tem um recurso, eu vou fechar aqui, senão esse O negócio que vai é ficar... esse negócio, Bárbara? É quando a pessoa está falando muito alto? Quando a turma você quer trabalhar com a turma em grupo, tá muito barulho, e aí, dependendo da quantidade de vezes que aquele som fica vermelho, vai tocar um sininho, né, para o aluno falar, opa, Bom, tá hein? muito barulho. Jéssica levantou a mão. Então, eu acho que eu já vi isso ou no Instagram ou no TikTok, um professor usando para a turma ficar em silêncio e tudo mais. Tem um outro que é ainda mais, assim, bonito, que é o Bubble, que são, ao invés de ser assim, são bolinhas que ficam quicando. E aí, quando os alunos estão falando muito alto, as bolinhas quicam muito. E aí, você quer deixar as bolinhas paradas, né? Então, tem vários sites que tem esse recurso. Eu acho super válido, porque uma das coisas que atrapalha muito a atividade em dupla ou grupo é o volume, que eles começam a falar cada vez mais alto, e aí você tem que estar toda hora pedindo para baixar o volume e tudo mais. Fala, Jéssica. Eu também fui removida da chamada e perdi o histórico do chat. Eu queria esse link de novo, por favor. Eu te mandei o link aí, ó. Só vou pegar aqui, vou pegar um número, peraí. Obrigada. O meu 6º ano tocaria o tempo todo. Mas eles se acostumam, sabe? E aí você faz os seus acordos, né? De quantas vezes aquele sino pode tocar, e aí cada professor faz o seu acordo com a turma. É uma maneira de sinalizar o barulho sem você ter que estar fazendo isso. Então, esse site, eu coloquei ele como ferramentas para gerenciamento de sala de aula, tá? Não necessariamente para o ensino de matemática, mas para a questão de gestão de sala de aula. O outro recurso que eu queria mostrar, e aqui você pode, né, incluir imagens, como você achar melhor, texto também. Não vou perder muito tempo nessa parte, não. Aqui, qual é o propósito do momento? Deixa eu fechar esse, senão vai acumulando, né, os gadgets, sei lá como é que fala direito. Bom, se você espera a atividade em silêncio, se você espera o som baixo, ou então conversação todo mundo junto. Tem também o sinal, né, então os alunos receberam a primeira chamada, tá tudo bem. Aí o professor teve que dar aquela primeira chamada na turma, já foi para o amarelo. O negócio está ficando feio. Aí você já sinaliza ali para a turma que acabou a gracinha. Então, assim, são recursos que parecem triviais, né? Mas que quando você começa a usar eles em sala, os alunos começam a te pedir, professora, cadê o sinal do trânsito? Eles se acostumam a ter aquela ferramenta para se autorregular no coletivo. Então, eu acho muito interessante quem tiver a oportunidade de utilizar e ver se vai ter a mesma experiência que eu estou tendo com os meus alunos, ou se os seus alunos não estão nem aí para isso, enfim, né? Cada experiência é uma também. Eu estou em dúvida. Fala, Andréia. Onde é que isso fica na sala de aula? E a Cleide acabou de perguntar a mesma coisa. Esses recursos são projetados no quadro? Eu também queria entender. Então, 2 opções, né? Ou você tem a lousa digital, e aí você vai abrir esse site na lousa digital, então a lousa vai ficar um quadro do jeito que vocês estão vendo na projeção, e aí você vai clicando aqui embaixo, né? Caso não tenha a lousa, que eu acho que é a maioria das pessoas, das realidades que a gente vê, o que você pode fazer é projetar, levar o seu computador e aí projetar com o Data Show. Então, você vai ficar no seu computador controlando, né, usando as ferramentas que você achar necessárias, e os alunos vão ter essa imagem do seu computador projetadas na tela. Se tiver uma tela de computador também, você vai transmitir a sua tela para a televisão, e aí eles vão ter acesso a isso. Aí você diz que pode ter... O computador tá, por exemplo, tá com o Chrome lá ligado, né? O negócio, o navegador. Aí uma janela tá isso, uma janela tá o YouTube, por exemplo. Aí você tá passando um vídeo no YouTube, aí viu que deu tumulto na turma. Você dá um pause,
Aí você pode ir na janela onde está o aplicativo que você está usando e mostrar, gente, olha só, o sinal está vermelho, ó. Isso aqui já Sim. aconteceu. Ou então, olha como é que o volume de voz de você está alto. Sim. É uma coisa meio... Quando eu utilizo isso, em geral, eu não estou usando o YouTube. Eu estou fazendo atividades onde eles estão reunidos em grupos, ou em duplas, ou individual, né? Individuais. Tá. E aí, esse recurso ele vai ficar lá na tela para justamente me ajudar a organizar a dinâmica de uma atividade determinada que eu quero que eles concluam. Pode ser um exercício do livro, não precisa ser nada muito mirabolante, entendeu? É mais um apoio para que eu consiga fazer bem essa gestão de sala de aula. Fala, Tamires. Tem algumas atividades, tipo assim, quando tem que cantar alguma música. Aí, quando a gente precisa que eles gritem, cantem mais alto, eles baixinho. Aí poderia usar esse recurso para utilizar, o nível de vocês está aqui baixinho, vamos aumentar. Ao contrário, né? Com certeza, eu nunca tinha pensado, porque normalmente a gente quer que eles fiquem em silêncio, né? Mas tem a situação que a gente quer que eles falem, e aí, em geral, eles não querem falar. Tem também, dá para, como se fosse... entrando, eu acho que seria mais a parte da música. Como se fosse, assim, controlar... Como se fosse o tom de... Não, acho que não. É como se fosse o tom. Não, deixa para lá. Se a pessoa está desafinada, eu acho que não. Mas provavelmente tem recurso, porque como eu não sou professora de música, eu nunca fui atrás disso. Mas eu não duvido que exista isso online, né? Que a pessoa fala, faz um lá, e aí esse termômetro diz se o lá está na afinação certa ou não. Eu acho que deve ter. Fala, Jéssica. Eu acho que o da bolinha dá para ter uma noção. Não é 100%, mas acho que dá para a criança ter uma noção ali, porque a bolinha vai subindo e tudo mais. Sim. Pessoal, vamos lá. Mais um. Para quem faz rotina, né, no quadro, aquela rotina dos alunos, hora da chegada, atividade de matemática, hora da brincadeira com massinhas, na educação infantil, por exemplo, hora do lanche. E aí aqui você consegue ir criando essa rotina. Então, você vai adicionando as atividades, por exemplo, chegada. Rodinha. Aí você pode colocar aqui, né, uma série de desenhinhos para o aluno identificar a duração daquela atividade, e aí você adiciona. Outra, rodinha. Né? E aí procura, se quiser, procurar um... Não vai ter um desenho de rodinha aqui. Vou botar essa rodinha aqui mesmo, tá bom. Rodinha, e a duração... Rodinha, na verdade, era o nome da rotação por estação antigamente, não era? Eu acho que sim. Era. E aí você pode controlar uma série de coisas, né? Aqui, a maneira como você quer, se é um checklist de tipo, chegamos, então isso aqui a gente já concluiu. Já fizemos a leitura, né? Pode incluir também leitura. Leiteira, não. Leitura. Aí vai ter, com certeza, um desenho de um livro para você colocar, para o aluno poder ir identificando. Tanto fazer assim, o checklist, quanto também colocar o tempo, né, de duração e tudo mais. Então, eu acho esse recurso bem legal para quem gosta de fazer. Consegue aumentar a tela? Essa aqui, você diz? Ou a outra tela? Outra tela eu não consigo. Gente, é muito lindo isso. Bom, isso aqui já fizemos, isso aqui já fizemos também. Vou deixar aqui a rotina, né? E tudo editável. Você vai escrevendo o que você quiser. Rotina do infantil 2. Enfim, não sei como é que nomeia na escola de vocês, né? Vamos lá. Outra coisa, o timer. Então, você tem... Os alunos vão ter 20 minutos para realizar algo, 15 minutos, você vai vir, vai dar o play aqui. Se quiser mudar, aqui está com 15 segundos, na verdade, né? E aí você pode colocar dele ficar vermelho quando estiver terminando.
Agora vai ter um sonzinho, né, do alarme. Mas tem um que eu acho que é ainda mais, assim, visual, que é o relógio. Esse é o relógio normal, de hora, porque muitas escolas, muitas salas de aula não tem relógio, aí ficam os alunos enlouquecidos, perguntando que horas são e mexendo no celular, e você fala, não pode mexer no celular, mas eu só fui ver que horas são, porque não tem relógio. Pelo menos nas escolas que eu trabalho, nenhuma tem relógio. E aí você pode só deixar o relógio aqui, mas tem um outro que é mais legal, que é o relógio visual, que é esse aqui, ó. Porque eu acho que esse timer, ele não necessariamente ele vai ser bem compreendido, principalmente para alunos mais novos. Agora, esse aqui é muito bacana, porque aqui você vai botar o tempo, né, que você quer, de duração de uma determinada atividade, e vai dar o play. E aí, essa barrinha, essa fração do relógio, ela vai diminuindo até fechar totalmente. Então, o aluno vê que aquilo ali, que o tempo está passando. Esse aqui, até os meus alunos do 8º ano preferem em relação a só o número, né? Para você ver como que o visual ele é importante. É gratuito, não precisa criar conta. Pode criar se quiser, para já deixar as suas coisas salvas. Mas se entrou, get started, começa e vai. Fala, Andréia. Dá para ensinar ângulos, né? Com Dá, relógio. mas calma, tem um melhor que esse para ângulos. Enfim, vamos lá, gente. Os outros que eu queria mostrar, eles ficam nesses quadradinhos aqui, tá? Então, você vai ter o grupo maker, que é para fazer grupos. Você vai determinar aqui quantos grupos você vai querer. Então, supondo que eu quero 4 grupos, né? E aí, a gente vai decidir se quer sortear aleatório ou se quer organizar de A a Z. E aí, eu coloco aqui o nome dos meus alunos. Ana, Clara, Maria, João, Bianca, Tiago, Kátia, José e Pedro. E aí, criar os grupos. Create groups. Ele vai criar os grupos para mim. E já vai mostrar lá na tela quem é de cada grupo, quantos alunos tem em cada grupo, se tem algum com mais, um com menos, se os alunos não gostaram, você pode esvaziar, criar de novo outro grupo, tá? Então, eu acho isso assim, Pedro não quer ficar no grupo com o João, porque são brigados, a gente bota o Pedro no grupo 3, rearranja e já deixa lá, porque eles ficam perguntando, eu não sei qual grupo eu sou, assim, situações que podem ser caóticas na sala de aula e a gente quer evitar isso, a tecnologia está aí para nos ajudar, tá? Outro recurso, pode colocar vídeo, né? Adicionar um vídeo aqui do YouTube. Então, aquilo que você está falando, eu estou passando um vídeo do YouTube. Os alunos estão conversando muito. Você vai botar o seu vídeo do YouTube aqui na tela e deixar o semáforo ali do lado, entendeu? Então, se eles estiverem passando, você vai mexer no semáforo com o YouTube ali. Não precisa abrir 2 telas, que você tinha dito, né? Vou apagando aqui, gente, porque senão vai ficando muita coisa emboloada, né? E aí fica confuso. Tem o dado, que aí você pode, né, gerar os dados, e aí tem várias opções, tem 2, tem 3, tem com número, tem com as operações. Então, para você fazer um sorteio de cálculo, né? Se você quiser que o seu aluno vá ao quadro. Mas você está vendo quanto coração estou mandando para você? Chuva de Ai, corações. Que bom. Eu sou encantada por isso aqui, gente. Eu sou suspeita para falar, porque eu uso muito e eu acho muito bom. Mas espero que vocês gostem também, né? Tem o calendário, só que aí está em inglês. Eu tentei passar para português e não encontrei a forma de fazer tradutor. Não sei se não tem ou se eu que não encontrei. Se vocês descobrirem, por favor, me avisem que eu vou passar para português também. Mas, enfim, pelo menos os dias, né? Tem aí dos meses. Tem contagem. Então, pode ser tanto uma contagem regressiva quanto progressiva. Tantos dias sem bagunça ou faltam tantos dias para a festa
festa junina, ou sei lá, para final do bimestre, para semana de provas, enfim, tem muita coisa legal. Tem o cronômetro, que aí quem terminar primeiro, enfim, cronômetro normal. Aqui é para você gerar um QR Code, inclusive os QR Codes que eu botei na apresentação, eu usei isso aqui, que é muito prático. Bota o site, por exemplo, o jointcrs, né? .com, gerar QR Code, ele gerou o QR Code aqui para você. Tá? Então, é muito útil, até quando você estiver preparando atividades, ele tem ferramentas que podem te auxiliar. Esse aqui é muito legal, que é o placar, né? A gente fica vendo esses nomes todos em inglês, aí fica só pensando na palavra em inglês. Mas isso aqui nada mais é do que um placar. A Cleide disse que conseguiu mudar o idioma. Como? Que eu já fucei esse site e nunca achei, gente, isso. Deve estar na minha cara e eu nunca vi, né? Quando eu entrei aqui para testar, que a Cleide tinha dito que não estava conseguindo se conectar, eu abri aqui uma janela, vai até ficar gravado na aula. Aqui. E na mesma hora entrou no Brasil. Eu perguntou qual era a linguagem que eu queria, eu botei português ali. Gente, Bárbara, ela está pedindo para ser configurações. Já achei. Mas por que ele não mudou para mim? Vê se você não tem que atualizar. Vê se você não tem que atualizar. Já botei para Brasília, né? Pronto. Mas de repente tem que entrar de novo, atualizar o site. Eita, perdeu tudo. Foi. Ai, gente, tô me sentindo tão boba. Funcionou? Funcionou. Que vergonha. Cleide, eu tô há anos usando, não sabia botar em português. Ai, meu Deus do céu. Palminhas para Cleide. Obrigada, Cleide. Olha aí que maravilha. E o último que eu Por nada. Estamos aprendendo. Arrasou, Cleide. Obrigada. E aí aqui você vai colocar, né, a quantidade de times, o modo, então, corrida, às vezes a gente quer organizar a turma em dois times, e aí quem acerta vai ganhando os pontos. Então, enfim, também é uma maneira de você motivá-los, dá para mudar as cores, dá para fazer tudo, quase tudo que você imaginar, né? Aí tem sempre sugestões, letras. O nome ali, Team A, pode botar grupo azul, grupo vermelho, grupo... Pode, você edita aqui, ó, grupo azul. Gente, vou fazer... Bárbara, se você estava fazendo tudo isso em inglês, imagine agora em português, hein? Menino, o céu agora vai ser o limite. Mas aí, gente, o que é que eu recomendo, assim, achou legal, gostou, vai mexendo, vai fuçando, vai vendo o que é que funciona, né, e tal. Estou um pouco angustiada, porque já são 7 horas e esse era só o primeiro site. Então, estou um pouco... teoricamente, a nossa aula vai até que horas? Vai ter outra aula, então. Parte 2. Se vocês quiserem, vai, porque eu só mostrei o primeiro. É até 7 horas, era? Não, a gente costuma fazer aula até 7h30, podendo ir até às 8. Ai, mas se está fazendo tanto sucesso assim, a gente depois faz pelo GPTEC, projeto de extensão, que é o GPTEC que convida, uma palestra oficialmente pelo GPTEC. Aí o Tarles vai poder me dizer, aí sai da disciplina e vai assistir quem quiser. Tá. Vamos lá, deixa eu mostrar pelo menos mais um. Esse eu sou apaixonada por todos eles, mas esse Toy Theater é muito legal também. Então, deixa eu mudar aqui a... Eu quero apresentar outra coisa. Cleide, pode continuar assistindo até acabar a aula. Isso é até às 8. Esse aqui também não precisa fazer login, é só entrar. Eu não botei o QR Code, né? Mas tá aí o link. Tem o QR Code na apresentação, tá? Os alunos, né, que vão ter acesso ao PowerPoint, vão ter todos os QR Codes lá. E aí, aqui, você vai ter... Esse eu acho que realmente é só em inglês. Mas a gente vai clicar aqui, ó, no laranjinha. O meu mouse não aparece, não, para vocês? Ah, meu
meu mouse não aparece? Apareceu tá agora, aparecendo. né? Agora apareceu. Então, olha só. Teachers Tools, ferramentas de professores. E aí, aqui vão ter ferramentas tanto de matemática quanto também de língua portuguesa. Se você vier aqui para baixo, ó, tem tanto divisor de sílabas, o alfabeto, né? E tudo mais, para quem está trabalhando com alfabetização. E para matemática, gente, é assim, tudo que você pode imaginar. Andréia tinha falado sobre os ângulos, não foi isso, Andréia? Andréia falou sobre os ângulos do relógio? Sim. Então, Falei. aí aqui a gente tem o relógio interativo, que você pode mexer, mas você também vai ter o relógio de verdade, o Classroom Timer, que você programa, né? E aí ele vai... Eu tirei o som para não ficar atrapalhando aqui. Ele vai abrindo, vai fechando, daquele jeito, para ver a passagem do tempo. Tem também, para os ângulos opostos pelo vértice, então você consegue mexer e mostrar para os alunos que os ângulos opostos vão ser iguais, de mesma medida. Isso é maravilhoso, né? É muita ferramenta, muita mesmo. Tem o transferidor. O que eu gosto desse transferidor é que ele é um transferidor mais simples. Ele tem aqui, né, os ângulos de 40 e 45. Então, muitas vezes, aquele transferidor de 0 a 180 de primeira deixa o aluno meio confuso. E aí, aqui a gente consegue trabalhar com um transferidor mais simples e aí evoluindo, né, para os outros. E aí você pode mostrar com a medida do ângulo ou não, né? Então você posiciona aqui e pede para o aluno e ele diz qual é a medida do ângulo, fala, Thales. Não, na verdade, assim, ó, se você mexer, sei lá, a reta que está ali no X e a outra, ele vai te dar o valor do meio, tem como colocar? Ele aparece? Ó, ele te dá o de dentro e o de Ai, fora. que legal. Vai, mexe ali uma retinha para eu ver. Cara, maravilhoso isso, muito Entendeu? legal. E aí você pode pedir para o aluno estimar. Então, você esconde e coloca o transferidor, né? E aí você pede para ele estimar esse ângulo, vai ser maior, vai ser menor do que 90. Nossa, muito legal. Primeiro muito assim, legal. sem o transferidor. É maior ou menor do que 90? Botou. E já deu para ver que é menor. Mas será que é quanto? E aí, no final, você dá a medida para ele. Os alunos do 9º ano ficam loucos para ir no quadro brincar disso. Então, eu acho que as crianças mais novas, né, mais jovens, também ficarão. Isso, assim, gente, é uma das ferramentas. Vou mostrar mais algumas para a gente também já poder ir para o outro site. Ou não, Bárbara, ou esse e deixa os outros para outro encontro. Não sei o que vocês preferem. Eu adorei aquele mais embaixo da reta numérica. Esse Isso aqui é horrível da gente construir no quadro. Sim. Porque a gente tem que fazer aquela reta, ficar botando um monte de númerozinho para ensinar, vai para lá, vem para cá, menos, mais. Olha, gente, e aqui que você, ó, né, bota o quanto quiser, muda a cor. Só que esse tem uma limitação que ele só vai até o 10, né? Então, eu acho que para o primeiro ano, para a educação infantil, pode fazer sentido, talvez para os outros anos fique um pouco mais sem sentido. E aí, quando você for usar, você pode botar assim, tela full screen não está indo, não sei por quê. Se você clicar ali no 10, você não consegue digitar mais coisa? Não. Ah, vai até o 10, tá. Vai até o 10, tá? Mas você está usando essas ferramentas para que ano aí do lado? A gente escolheu o quê? Eu uso com 6, 7, 8º. Não, o que tem ali do lado, 8º, grade. Você Isso é propaganda, não cliquem aqui, gente. Tá, é propaganda, advertisement. Tá, propaganda, tá. Deve ser, provavelmente encaminha para algum site que vende atividades prontas, né? Mas isso aqui é propaganda, tá? Nada a ver. E aí, tem de tudo, assim, que vocês podem imaginar. Tem o Tangram,
Tem a balança, né? A gente sabe que a BNCC veio com a questão da álgebra nos anos iniciais, e isso deu uma balançada aí em muita gente que ficou inseguro, não sabendo como utilizar. Essa questão da igualdade já é o início do pensamento, da formação do pensamento algébrico na criança. Ele tendo essa noção da igualdade bem estruturada, né, bem ancorada, quando eu for falar de igualdade com ele no 6º, no 7º ano, já vai ser um outro patamar de construção de conhecimento em relação ao aluno que nunca viu isso antes, né? Então, a gente pode botar aleatório, não está equilibrado, por que não está? Colocou no centro de novo, mas continua desequilibrando, quanto que está faltando para equilibrar? Enfim, as potencialidades, a nossa criatividade vai, assim, longe. Tem a questão do quadro de valor, quando a gente está trabalhando sistema de numeração decimal. Então, você pode ir colocando aqui 10 mil, 100 mil, 1 milhão. E, enfim, gente, é muito prático para os alunos conseguirem visualizar. Tem decimal, tem... isso aqui é muito comum lá nos Estados Unidos, eles gostam muito desses make 10, né? Fazer 10, para a questão da soma e da contagem. Quanto que falta para você fechar 10? E contar sempre tentando formar dezenas para o cálculo mental. É uma estratégia. Aí, o que eu queria mostrar também, tem a parte da geometria, das figuras geométricas, né? Ábaco, barras Cousinet, enfim. Escolher uma atividade dessa por dia, chega no fim do ano, aprendeu a matemática toda que devia ter aprendido. Praticamente. E tem até o dinheiro brasileiro, porque é difícil ter, né? Então, quando estiver trabalhando com o sistema monetário ali no 3º, 4º ano, dá para usar também esse site, que já vem com as moedinhas, já vem com tudo. Tem dinheiro de outros lugares. Você pode trabalhar a questão das emoções, sentimentos, enfim, tem régua. Fala, Thales. Nada, André, eu estava pensando da Bárbara oferecer um curso, uma ação de extensão pelo GPTEC com esse material. Olha que legal. Né? Tem uma pergunta do Jomar. Eu topo. Tem um comentário do Jomar, Bárbara, super bacana para você responder. Como, né, tecnologia nota 10, mas não é muito trabalhoso para o aluno, para o professor que está com o seu plano de aula cada vez mais reduzido? Com certeza, Jomar. Pensar uma aula utilizando uma ferramenta dessa é algo que demora tempo, principalmente nas primeiras vezes que você for utilizar a ferramenta, porque é isso, você ainda está ali descobrindo, fuçando, até onde é capaz daquela ferramenta te levar. Então, até você ter um domínio e lembrar de tudo que tem, tudo que pode ser feito, demora. Eu, hoje em dia, tenho 7 turmas, mas eu trabalho só presencialmente 3 dias na semana. E eu uso os meus outros 2 dias planejando atividades. Quando eu estava na Paraíba, que eu tinha 9 turmas e dava aula 4 vezes na semana, eu só tinha 1 dia de planejamento, então, assim, eu não conseguia utilizar isso em todas as minhas aulas. Não conseguia. Eu escolhia, acabaremos não atingindo o nosso objetivo. Não sei se eu entendi esse comentário do objetivo. Mas o que eu fazia com a questão dessas ferramentas era o seguinte, quando eu não tinha tempo de fazer planejamento, tá? Eu utilizava eles com turmas ou que estavam desmotivadas ou tendo dificuldade de aprendizagem, de modo que a aula tradicional não estava funcionando para aquele coletivo, para aquele grupo de alunos. Então, eu buscava soluções a partir de ferramentas mais interativas que pudessem engajar e facilitar a compreensão do aluno sobre algum objeto matemático, tá? Ou eu tentava utilizar ele. Cada semana eu fazia uma atividade para uma turma, né? Então, para não deixar todos os alunos de uma turma só fazendo várias atividades diferenciadas e outros com aquelas atividades do CUSP-GIS, né? Que é passar a matéria no quadro e botar o aluno para copiar, que muitas vezes, quando a gente não tem tempo de fazer um planejamento mais extenso, é o recurso que a gente tem, usar o livro didático, usar as atividades, as apostilas. Tem escolas particulares que exigem o uso de apostilas, aí você tem que bater aquela meta. Quando eu trabalhei no Pense, né? Você tem que bater aquela meta
no dia tal, chegar na página tal, e no dia tal, fechar o capítulo tal, e aí realmente você não vai estar num ambiente propício para a utilização desse tipo de ferramenta, porque você tem que cumprir um cronograma muito, né, amarrado, tá? Agora, quanto mais você usar a ferramenta, mais ela naturalmente vai vir à sua mente na hora que você estiver planejando uma aula. Então, por exemplo, eu vou trabalhar ângulos, né? Acabei de trabalhar ângulos com o 7º ano. Eu já sabia que esse site tinha essa questão dos ângulos opostos. Eu já lembrava disso, porque eu já tinha olhado o site. Então, quando eu fui fazer o planejamento para trabalhar ângulos opostos pelo vértice, na hora já veio na minha cabeça, antes de começar, né? Antes de começar não, porque a aula já começa quando a gente entra. Mas eu vou mostrar esse site para eles, vou pedir para eles mexerem, virem no quadro, o que é que estão observando, né? O que é que muda, o que é que não muda, sempre vai ser, será? Quando é que fica tudo igual? Quem é que consegue botar tudo igual? E aí, a partir dessa observação deles, a gente conclui que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. E aí, eu vou para o quadro, eu uso ficha de atividade impressa para eles responderem questões. Então, às vezes, eu uso a aula inteira só isso. Às vezes, isso é o gancho para eu iniciar um assunto, né? A ferramenta, ela tem que servir a você e não você a ferramenta. Isso aí, com certeza, tá? Fala, Andréia. Deixa o Thales falar primeiro, que eu estou digitando uma coisa aqui no chat. É que eu não vi ele com a mão levantada. Só assim. Gente, eu acho muito fofo a Bárbara chamar André de André. Mas eu entendo. Assim, Bárbara, quando você vai iniciar ângulos opostos pelo vértice, você começa direto com esse aplicativo, é isso? Isso. Tá. Porque, assim, eu não falo que eles são iguais. Não, eu beleza. mostro isso aqui e deixo eles mexerem. É que a minha dúvida, na verdade, é outra. Porque, assim, quando eu dava aula na Escola Nova, isso há algum tempo atrás, a gente tinha que trabalhar com material analógico. Então, assim, a gente desenhava, levava o material, pedia para eles medirem até que eles constatassem, e aí a gente conseguia trabalhar o conceito dos ângulos opostos pelo vértice, né? É claro que, assim, você está trabalhando no computador, é muito mais atrativo. A minha dúvida eles conseguem abstrair o conceito de ângulo oposto pelo vértice com essa manipulação todos, ou você ainda precisa ter um material... porque esse material a gente não chama de concreto, a gente chama de manipulável, né? Sim. Concreto é aquele outro. Mas tanto faz, enfim. Mas, assim, a minha pergunta todos os estudantes conseguem abstrair com essa manipulação que são opostos pelo vértice, conseguem abstrair o conceito, ou tem algum grupo que não consegue e você ainda tem que ir para o velho papel? Não, então, eu tenho um aluno que tem síndrome de Down e ele, para além dessa atividade, eu fiz uma atividade com 2 canudos, né, unidos por aqueles de prender quadro de cortiça, sabe? Tipo aquele espetinho. Então, isso, para ele poder mexer também com a mão, né, manipular também com a mão, e não só na tela, e medir os ângulos. Mas, além disso aqui, isso aqui é o pontapé, porque aí eles viveram uma experiência na qual eles puderam observar que os ângulos opostos sempre dão a mesma medida, independente de como as retas estão posicionadas, né? Eles viveram isso empiricamente, eles falaram, não, esse vai ser sempre igual a esse. Show. Entendi. Tá, e aí então, a gente vai para o conceito. E aí, além disso, eles fazem uma atividade de desenhar 2 retas transversais, usarem usarem o transferidor para medir os ângulos, né? E constatarem isso também, eles construindo os ângulos e medindo. Qual era o problema que eu vivenciava quando eu só fazia essa atividade? Eles muitas vezes têm dificuldade de medir os ângulos e os transferidores que vêm da escola, eles em geral têm muito defeito. Eles são
Eles não são curtos, precisos. eles são tortos, eles não têm uma medida precisa. Então, quando eu botava eles só para medir, o que é que acontecia? Eles mediam 89 e 87. Então, eles não chegavam à conclusão de que os ângulos são iguais, entendeu? Entendi. Então, essa atividade, ela é boa por isso. Agora, assim, funciona para todos abstraem. Eu acho muito ousado afirmar isso. O que eu consigo afirmar é que, dada a minha experiência ensinando ângulos em anos que eu não usei, né, os anos passados, e esses anos, os últimos 3 anos que eu estou utilizando, os resultados de avaliação são melhores. Só que são grupos de alunos diferentes. Então, eu não consigo comparar a mesma turma com e sem o recurso, entendeu? Em termos de metodologia, né, da pesquisa. Eu não consigo comparar a mesma turma com e sem o recurso e falar que, não, com o recurso eles aprenderam bem melhor, tá vendo? Olha só como é que foi mais fácil deles compreenderem e abstraírem e tudo mais. Eu comparo turmas diferentes de anos diferentes. Isso tem as suas limitações, né? Para a gente poder fazer afirmações, entendeu? Tá, mas assim, tirando a questão do estudante neurotípico, de uma forma geral, você percebe que esse primeiro conceito consegue ser bem trabalhado, assim, não totalmente trabalhado, mas assim, mais bem trabalhado quando você tem material manipulável, digital. Sim. Tá. E um outro exemplo disso, que é um outro site que eu ia mostrar, mas já vi que não vai dar tempo, é com os números negativos. Vai todo mundo eu não reclamar. Eu não ia falar disso porque eu pensei enfim, ferramentas mais voltadas para os anos iniciais, né? Mas os números negativos depois eu posso mostrar o site. Eu vou mostrar logo agora, né? Porque já não vai dar tempo de apresentar tudo mesmo. Porque vou botar o link da ferramenta. Posso sim, com certeza. Cleide, você é aluna da disciplina? Ou não? Não sou aluna da disciplina, não, mas eu estou achando interessantíssimo. Desculpa, você já tinha me dito isso antes. Olha só, quando você me mandar um e-mail para receber o certificado, você me lembra. Andréia, me manda também a apresentação da Bárbara, que eu vou te mandar em PDF. Aí eu já te mandei o e-mail. Tá. E, gente, em relação ao negócio do ângulo, né? O Tarles lembrou bem sobre material manipulável. Antes da gente ter essas tecnologias digitais todas disponíveis, como era o caso lá da Escola Nova, que por acaso a Tarles e eu trabalhamos juntos, lá que a gente se conheceu, a gente sempre tentou modernizar o ensino de matemática, sair do tradicional. A Jéssica caiu de paraquedas aqui. Jéssica, essa palestra, tá? Ela faz parte de uma disciplina da Unirio, da pedagogia, uma disciplina optativa. Tá. O que acontece? Junto com a disciplina optativa, tem um projeto de extensão chamado GPTEC Convida na EAD. GPTEC é o nome do nosso grupo de pesquisa, Convida na EAD, porque Tarles e eu atuamos na educação à distância da Unirio. O Tarles atua na licenciatura em matemática e eu atuo na licenciatura em pedagogia. Então, foi uma forma da gente agregar a educação, o ensino presencial à educação à distância. Mas o que eu queria falar sobre material manipulável é que a gente usava esse recurso aqui, ó. Estão vendo aí? Levanta, faz assim. Faz assim quem está vendo, material manipulável. Gabriela, Amanda, aqui. Olha, um monte de gente prestando atenção. Oba! Então, a gente pegava 2 lápis do aluno, dava borrachinha, pedia para juntar e ia fazendo, ó, ângulo agudo, 2 ângulos agudos, né? E 2 ângulos obtusos. Agora, eu vou fazer o contrário. O que aconteceu com o ângulo agudo? Agora o ângulo agudo está nessa posição. E aqui... Então, intuitivamente, a gente começa a perceber que essa manipulação faz com que os ângulos que estão opostos, né, pelo ponto aqui de interseção das retas, que é a borracha, eles acabam intuitivamente tendo a mesma medida. Olha só, porque o lápis ele vai movimentar e vai abrir ou fechar de acordo com o movimento que você está fazendo.
Então, se a gente, depois de movimentar, coloca esse material em cima de um transferidor, a gente acabava percebendo que aproximadamente os ângulos tinham a mesma medida. Claro que com o recurso, desse recurso que a Bárbara está mostrando, nunca teria esse problema de um lado medir 88, o outro lado medir 89 graus. E em relação ao que o Jomar pontuou, Jomar, o comentário que você fez foi super importante, porque a gente, sim, é refém do currículo, a gente é refém da quantidade de conteúdo que a gente tem que ministrar, mas eu acho que as ferramentas digitais otimizam o nosso tempo. Porque, realmente, parece que o professor vai investir mais tempo num planejamento de aula. Mas esse planejamento ele vai valer para os outros anos. E cada ano você vai ter o seu tempo mais otimizado, que era o caso quando a gente conseguia usar a calculadora para, por exemplo, uma atividade de área, né, ou de volume. O que acontecia? Quando você convidava os alunos a aprender o conteúdo de área, você acabava escolhendo medidas 2 e 3, 4 e 9, para a multiplicação ser fácil. Então, você evitava usar número decimal, porque senão, em vez de estar ensinando área, você ia estar ensinando multiplicação com número decimal, multiplicação com vírgula. E os alunos tinham aquela confusão, né? Demoravam a fazer uma multiplicação com vírgula. Quando a gente podia usar a calculadora, você tinha mais possibilidade de mostrar que as áreas não precisam só ser 2 e 3, 2 vezes 3, 6. Que você pode ter uma área que é 100,5 metros vezes 10,25 metros, que é o caso, por exemplo, de você calcular a metragem de um terreno, porque a calculadora te facilitava na hora da multiplicação. Então, você está ensinando área, você não está ensinando multiplicação. E aí, você tinha muito mais oportunidade de trabalhar distâncias diferentes e não ficar só com aqueles números já batidos, para você não se perder na hora de calcular a área, na hora da multiplicação. Desculpa, falei muito. Isso que você falou, André, é muito verdade. Com o tempo, né, com o passar dos anos, você vai criando o seu banco de dados de planos de aula, assim como a gente tem de avaliação, de teste, de tudo, né? Que a gente vai, todo professor, eu tenho o meu, imagino que vocês tenham de vocês também. Então, vai se criando esse banco de dados. Quando eu vou trabalhar ângulo, eu já sei que eu tenho essa atividade, que eu comecei dessa forma, que eu usei esse recurso. Então, cada ano você vai preenchendo as lacunas de assuntos, de conteúdos que talvez você ainda não tenha explorado por meio dessas ferramentas. E eu também acho que nem tudo precisa ser usando as ferramentas digitais, não, sabe? Eu acho que tem coisas que funcionam muito bem com uma ficha de atividade, com o livro, com a apostila, com o quadro. É mais uma questão de saber que, caso você queira, isso existe. E muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer, porque a gente nem sabe que existe, né? Então, meu objetivo aqui hoje é justamente apresentar e mostrar, olha, existe tudo isso aqui. Talvez vocês já conheçam, talvez ainda não. E pode ser que isso seja interessante para vocês utilizarem no futuro em algum momento ou não, tá? Como eu falei no início, né, eu trabalhei na maioria dos anos em escolas que não tinham computador, não tinha Wi-Fi, não tinha nada, e eu demorei para conseguir incluir a tecnologia digital nas minhas aulas, muito por conta de onde eu estava trabalhando, né, e do que aquele espaço estava me oferecendo. E hoje em dia eu percebo que realmente otimiza muito o tempo. Eu ia até mostrar esse outro site que eu nem cheguei a colocar, porque ele é mais... o conteúdo dele, eu acho que é mais interessante para os anos finais do que para os anos iniciais, né? Mas, por exemplo, quando a gente está trabalhando com números negativos, que Thales tinha perguntado, eu nem falo nada de mais, de menos, de nada. Tem aqui uma simulação, tem um bonequinho, e eu peço para eles, tem uma ficha de atividades que eu preparei, né, conduzindo, o que é que eles têm que fazer, onde que eles têm que colocar o boneco, onde eles têm que colocar o pinguim, o peixe, e sobe, desce, o que é que acontece, o que é que muda quando abaixa na água, o que é que muda quando sobe na água.
E se for o dinheiro, se o dinheiro estiver para cá, o que é que significa? Se estiver para lá, o que é que significa? Por que é que um tem menos, o outro não tem? A temperatura também, do mesmo jeito, né? Que aí você tem aqui no mundo lugares com temperaturas frias, e aí ficou menos, temperatura negativa, de onde vem isso? E aí eles exploram, não tão livremente, porque tem uma ficha de atividades que eu elaborei para conduzir eles, né, com a minha intencionalidade. Isso não é um jogo, eu tenho certas coisas que eu quero que eles alcancem, que eles façam, mas depois de ficar explorando isso no laboratório de informática, quando a gente vai trabalhar em sala de aula sobre número negativo e positivo, eles trabalham com o número negativo com uma naturalidade de quem vivenciou e viu empiricamente o que é que acontece, diferente dos alunos que eu não consegui trabalhar com isso, né? Principalmente essa coisa da reta numérica, se não começar no menos 16, menos 15, menos 14, ela ser espelhada, digamos assim. Isso para eles fica muito intuitivo, que menos 12 é melhor menos 12 do que menos 45, porque é melhor estar devendo 12 do que estar devendo 45, professora, né? E, claro, no início eles vão usar essa linguagem de dívida, de alto e baixo, quente e frio, e com o passar dos anos dele escolar, né, alcançando o ensino médio, a gente vai tentando abstrair esses termos mais do cotidiano e levando eles para uma linguagem mais rigorosa, mais matemática, digamos assim. Fala, Thales. Bárbara, puxa só um cofrinho desse para a direita para eu ver uma coisa, para depois do zero. Ah, tá. Não é engraçado, né? Não, eu estou observando. Olha que legal, ele associa quantidade, né, assim, a questão do número ao volume. Isso é interessante para dizer que vai aumentando. Não, mas o que eu achei interessante foi a cor, porque geralmente as cores mais para magenta, elas estão mais associadas ao vermelho, né? E aí também colocaram isso, tá vendo? E as cores, né, mais cian, elas estão associadas mais à positividade. Eu achei isso interessante. Sim. E aí aqui você pode ir botando dinheiro, ó. Aí ele vai... Opa, coloquei dinheiro, perdi. Então, na ficha de atividade tem lá, você tem R$5. Se você gastar 10, o que é que vai acontecer? Né? Esse menos 5 significa o quê? Está devendo 5. Aí, enfim, tem todo um... Eu acho muito legal, porque não precisa Deixa eu mandar para vocês esse também. Não precisa ter laboratório de informática. Você pode projetar, você precisa ter um computador e um projetor para projetar num quadro branco ou numa parede. Mas é maravilhoso. Ó, esse que eu estou usando agora chama PET Colorado. É um programa super legal lá dos Estados Unidos. Eles criam essas simulações de física, química, espaço-terra, biologia. Os outros, eu confesso que eu nunca... já olhei alguns de física, mas eu me debruço mais nos de matemática. Aqui é porque eu estava olhando outra tela, que eu ia mostrar para vocês, né? Essa é a tela inicial, e aí tem as simulações de química, de terra e espaço. Eu fico pensando, nossa, quando eu estudei química, física, se tivesse tudo isso, né, para a gente visualizar o campo magnético, ímã, calor, pressão, volume... Enfim, acho que esses são conteúdos que fogem um pouco do que a gente está vendo aqui, mas é para mostrar como que a gente pode, com as ferramentas digitais, né, explorar novos horizontes em termos de ensino-aprendizagem com os nossos alunos. Esse aqui é novo, e esse eu acho que tem mais a ver com os anos iniciais, que você falou da soma, né? Esse aqui, ele é mais abrangente, tá vendo, Andréia? E aí você consegue mostrar, você consegue andar com aqui, pode mudar para cá, pode mexer nos números, aumentar, né? Aumentei 1, o que é que acontece se aumentar uma parcela? O que é que acontece se aumentar a outra? Se eu diminuir... Aí você pode escolher o que é que você vai mostrar. Mas quando você subtrai a seta, muda de direção, Bárbara? Não. Sim, aqui, ó. Quer dizer, não muda não. O que muda é outro. Da subtração, né?
Não, no caso isso aí é uma adição, não é isso? É 4 mais Sim. 6, 10. Beleza, tá. Se eu quisesse fazer 6 menos 4, Então, nesse recurso aqui não vai fazer. tá. Só se fizer nesse aqui, mas não chega a ser exatamente o que você está querendo, né? Entendi. Que eu poderia botar aqui Só se você pusesse no 6 e olhasse para o 4 e visse que a diferença é 2, né? Aí, entendi. 6 menos 4 vai para o 2, mas não é exatamente isso que você está Mas aí querendo. embaixo, mas aí essa curva de baixo não fica 2, entendi o que você está falando. Não fica 2. Bom, mas também dá para trabalhar. Mas tem o de números negativos que fica. Quer ver? Cadê? Não sei se é esse ou se é... que tem um outro. Esse é bem legal também, mas tem um outro que eles fizeram depois. Esse para distância eu acho que é distância negativa não existe, então esse não uso. Mas o da temperatura, né, eu uso com certeza, que é clássico das questões que a gente trabalha. O da altura também. E aqui tem o genérico. Então, você vai botar uma bolinha aqui, vai botar uma bolinha aqui, e ele vai te dar a distância, tá vendo? Que eu acho que era isso que você estava querendo, né? Tá, volta lá para mim de novo, Bárbara, peraí. Ó, 4 menos 6. 6 menos 4, 2. Eu acho que você tem que clicar ali no diferença direta e não em valor absoluto que está aparecendo módulo. Tá, Aí pode mas confundir. olha só, esse 4, ele não fica uma retinha rosinha do 0 até o 4? Ou ele vai direto para o ponto 4? Ele vai direto para o ponto 4. Eu não sei se daria para... Não, para explicar dá, mas não como eu estava pensando, entendeu? Sim. Tem esse outro aqui, deixa eu mostrar esse outro também. Que eles fizeram depois desse primeiro, que tem a questão das números inteiros operações. É porque aquele do 4 e do 6 seriam 2 pontos discretos, mas a diferença para eles seria um intervalo, entendeu? Isso, aí eu não sei. Mas, de qualquer forma, está válido. Bom, é isso. Ficou faltando 2 sites e o Plickers, que era avaliação, já vai dar 8 horas. O pessoal já deve estar super cansado. A gente vai marcar a continuação para outro horário. Vamos fazer outro e é isso. Andréia, tadinha da Bárbara, ela está falando a 1h40. A gente tem que ir para os encaminhamentos, perguntar se alguém tem dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa para a Bárbara. Deixa a Bárbara beber um copo d'água, né, coitada? Então, gente, olha, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta para a professora Bárbara? Né? Vamos aproveitar. Né? O último slide, né, que só para concluir, era justamente eu perguntando isso, né, da experiência. Tinha também esses 2 sites. Uma coisa? Como vai ficar... Espera aí, só um minutinho. Como vai ficar gravado? Você pode voltar para aquele slide que você explicou. E assim, passar, porque aí o aluno que está vendo, ele pausa e ele mesmo explora o recurso, já que a gente está já com um horário avançado. Pode ser? Tá. Então, ó, vamos lá. Esse foi o primeiro que eu mostrei, tá? Que tem aquelas ferramentas para gestão de sala de aula e tá o QR Code aqui, Classroom Scream, que Cleide mostrou para a gente como é que coloca em português. Não precisa fazer login. Esse segundo, eu acabei mostrando só os recursos didáticos, mas tem jogos também. E não deu tempo de mostrar para vocês. Tem jogos de matemática e de outras disciplinas, e aí você pode ir escolhendo por assunto. E tem uns joguinhos que são bem legais, assim, para você fixar um conteúdo, ou então uma aula, agora que a gente vai chegar à época de recuperação, tem os alunos que estão de recuperação, tem outros que não estão, o que é que você faz com os que não estão? Enfim, né? Também não precisa fazer login, e cuidado para não clicar nos anúncios, que esse site tem uns anúncios estranhos, mas aí você não clica, não. Esse do Polypad, eu acho que é uma oficina inteira só sobre ele, que é do Matgon. É muito lindo esse site, tem muita coisa que você pode fazer. E aí, nesse site, realmente vale a pena você criar atividades já pré-estruturadas, né? E não só abrir o site lá na hora e usar um recurso. É uma coisa
mais construída. Vai ter o material dourado, vai ter quase tudo que vocês podem imaginar. Sólidos geométricos que abrem, planifica, fecha, gira, enfim. Esse outro Visnus também é parecido com aquele Toy Theater, tem uma série de recursos de matemática, muitos já mais para os anos finais, mas também tem coisas interessantes para os anos iniciais, tem coisa para você trabalhar com fractais, né? Então, mesmo de um modo simples, mesmo que você não entre no conceito aprofundado de fractais nos anos iniciais e nem nos anos finais, convenhamos, mas o aluno consegue visualizar, ele consegue saber que existe, ele consegue ter aquele primeiro contato, né, com esse tipo de conteúdo. E o final, o Plickers, que é uma plataforma, né, para você fazer avaliações usando o QR Code, que também não vou conseguir explicar agora assim em 5 minutos, mas esse aqui você precisa de login, você faz o seu teste, a sua avaliação lá, quase parecido com o Kahoot. A diferença é que cada aluno vai receber um QR Code, você vai imprimir em casa, você imprime os QR Codes em casa e leva. Eu recomendo plastificar, foi isso que eu fiz com os meus, que então eu uso os mesmos QR Codes em todas as turmas. Você cadastra a sua turma lá, então o número 1 vai ser a Aninha, o número 2 vai ser a Carla. E aí, aqui, que eu não sei se você está dando para ver, tem uma letrinha em cima de cada lado do QR Code. Então, aqui é A, B, C e D. E aí, dependendo da posição que o aluno levanta o QR Code dele, você, na hora que passar com o seu celular pelo aplicativo escaneando a turma, o aplicativo reconhece o aluno, reconhece a letra que o aluno colocou e já te diz se o aluno acertou ou errou, porque fica uma bolinha ou verde ou vermelha. E no final ele já vai te dar um gráfico dos acertos dos alunos. Então, esse Plickers é muito bom. Eu não uso para fazer avaliações bimestrais, mas eu uso para fazer sondagem, né, de como os alunos estão. Eu dei um conteúdo, será que, né, eles pegaram mesmo ou não? Eu faço aquilo super rápido, eu não preciso corrigir, não preciso levar nada para casa, já sai o resultado ali na hora, ali eu já tenho um termômetro, tanto da turma quanto individual, do quanto aquele conteúdo foi assimilado ou não. Então, eu acho que o Plickers é, assim, muito bom. Para isso, você precisa ter algo para projetar as perguntas no quadro, ou a lousa digital, ou o data show, ou alguma coisa nesse sentido. O computador ligado nas questões e o seu celular, né, no aplicativo para você poder escanear a resposta dos alunos. Ele já funciona na hora. Parece que não vai dar certo, você fica meio sem entender como é que funciona. E aí, quando você abre o aplicativo e aí você passa assim, ó, aparece já o nomezinho dos... É impressionante, é um negócio que a primeira vez que eu usei eu fiquei impressionada e hoje eu fico impressionada da mesma forma. E é isso, a versão gratuita, né? Você só pode fazer 5 questões, então quando eu quero fazer um teste com 10 questões, eu faço 2 testes, crio 2 arquivos. Tem a versão paga, eu não vou pagar mesmo, então eu faço a gratuita e funciona, dá certo. Se tiverem dúvidas, eu posso tirar a dúvida de vocês depois. E para fechar, era mais justamente querendo saber se vocês conhecem outras plataformas, se vocês conhecem essas que eu trouxe, se vocês já usaram, se deu certo, não deu certo, por que não deu certo, o que é que vocês fariam diferente e... Bárbara... Enfim, mas acho que não vai dar tempo. Depois deixa o seu e-mail aqui no chat, Bárbara. Tá, vou deixar. Tá. Ideia, vamos encaminhando, então. E aí a gente pode ficar um pouquinho com a Bárbara, eu vou ser a professora Bárbara, o que você acha? Pode. Gente, então, olha só, em nome da disciplina, em nome da Andréia, eu gostaria muitíssimo de agradecer a participação da professora Bárbara por essa aula incrível, sabe? Por essa oficina maravilhosa, que a gente pôde aprender um monte. A professora deixou o contato dela, né, disponível aí no chat, tá? Então, é isso, assim, a gente deseja que todos tenham, todos e todos tenham uma excelente semana, né? E a gente conta com todo mundo semana que vem. A Cleide, né, tinha comentado que ela gostaria de assistir os próximos encontros, e a gente vai pedir para a professora Bárbara colocar o link ali, com o nosso folderzinho no grupo do Zap, tá, professora Cleide? Então, gente, muito obrigado, tá?
Quero Fiquem bem. agradecer. Lembrando que essa aula daqui a pouco vai estar disponível no YouTube. Isso. E o canal eu vou botar aqui o link do canal para quem não é da disciplina. Quem é da disciplina, a aula vai estar no Classroom, então vocês vão poder ver quantas vezes vocês quiserem. Tá? Deixa eu aproveitar, parar de gravar e já colocar o link aqui.